Olá a todos e a todas. Eu sou Tairine, juntamente com meu colega Brenner, nós iremos tratar da unidade temática Cidade, Práticas Espaciais e Cotidiano. Nossa aula de hoje é a cidade e o cotidiano. Nosso público-alvo é para o PROEJA, o primeiro segmento, terceira etapa do CEF1 do Riacho Fundo 2. Então, vamos nessa. Nós vamos falar um pouquinho, como a minha colega Taine já falou, sobre a cidade e o cotidiano. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a cidade. E uma pequena definição que a gente pode ter é que a cidade é um aglomerado de várias coisas, onde você tem residências, comércios e locais públicos. Só que você também vai ter pontos importantes de serviço público, vamos ter bancos, vamos ter diversas coisas que vão facilitar o acesso. E essas pessoas elas vivem em volta dessas coisas que estão centralizadas em uma cidade. Porque antes da cidade nós temos, por exemplo, as localidades rurais, onde você tem uma distância muito grande entre as coisas que estão ali. Então a cidade, o primeiro intuito dela é essa questão espacial, de diminuir a distância entre os pontos de interesse. É por isso que as pessoas se aglomeram e ficam juntas dentro dos centros urbanos, porque é mais fácil de se chegar aonde quer chegar. É mais fácil de ter acesso às coisas ali. E aqui na imagem nós temos um exemplo disso aqui mesmo no Distrito Federal, que é a cidade de Taguatinga, aonde nós temos praticamente de tudo. Você tem shopping, você tem mercado, você tem banco, você tem áreas residenciais e tudo isso, todas essas coisas diferentes juntas dão a ideia do que é a cidade. Diferente daquela imagem que nós temos de lugares mais distantes e afastados uns dos outros. A cidade, apesar de tudo, ela não começa dessa forma como a gente tem em mente. A primeira cidade que nós temos é, a história sendo contada é a cidade da Babilônia. E ela tem a idade de mais ou menos 4.000 anos de vida assim, do passado. Aconteceu há mais ou menos 4.000 anos. E essa cidade, e as cidades ao longo do tempo, elas foram sendo modificadas e sendo cada vez mais parecidas com aquilo que nós temos nos dias de hoje. Aqui na imagem, a gente tem a cidade asteca, que é um povo pré-colombiano que viveu mais ou menos na época dos anos 1000, 1300 depois de Cristo. E aqui nós temos na nossa esquerda a imagem de como seria a Tecnotilan, uma cidade, a cidade asteca, e aqui na nossa direita nós temos o que sobrou, que é a pirâmide do Sol. E a gente pode ver que como é que a cidade se comporta aqui. Você tem um ponto central de interesse, que era a pirâmide do Sol, e ao redor você tinha todas as outras coisas aparecendo. Nós vamos ter, é, nós vamos ter áreas residenciais, nós vamos ter campos de agricultura, campo de pecuária, nós vamos ter toda essa movimentação tendo como ponto principal esse centro. E isso acontece até hoje. E uma coisa que a gente tem que entender é que as cidades elas se adaptam ao meio em que elas estão. Nós temos aqui o exemplo da cidade de Veneza, na Itália, que por ser uma cidade que vive literalmente acima de um rio, toda a estrutura, todas as residências foram adaptadas para viver neste lugar. E aqui no outro lado nós temos uma cidade na Áustria chamada de Hallstatt, que também tem essa característica, só que em vez de ser de um rio, é em cima de montanhas. Então a gente tem aqui uma adaptação do, da própria cidade ao meio em que ela foi colocada. E com isso nós vamos chegar nas nossas cidades do DF. A cidade no DF ela é definida como região administrativa. E nós temos 33 cidades. E cada uma dessas cidades, apesar de terem as suas semelhanças,
elas são muito diferentes entre si. Nós temos aqui na nossa esquerda a cidade da Ceilândia, que é uma das mais antigas cidades que tem, uma das maiores, uma das maiores regiões administrativas, e você tem aqui uma concentração de pessoas trabalhadoras, que a gente tem aquela questão da imigração pendular. Há muitas pessoas que vivem na Ceilândia, não trabalham na Ceilândia. E do outro lado nós temos Águas Claras, que já é bem mais nova do que a Ceilândia. E ela, uma das principais características é que ela é uma cidade que cresceu para cima. Ou seja, você tem muitos prédios residenciais, aqui é um lugar onde o interesse econômico ele é maior, onde você tem uma maior concentração no capital. E aqui a gente já consegue ver a diferença entre os usos da cidade e como elas se projetam diferente no espaço. Uma cidade como Ceilândia, ela vai ter menos prédios residenciais desse tamanho, porque lá você vai ter pessoas com uma menor quantidade de renda. Então é mais interessante você ter menores casas, você vai ter centros residenciais com uma maior área, só que com um interesse imobiliário menor. E aqui nós temos a cidade de Núcleo Bandeirante, do Distrito Federal, e a cidade de Brasília. A primeira cidade, Núcleo Bandeirante, ela literalmente foi criada para ser uma cidade dormitório, aonde os trabalhadores que iam para construir Brasília, eles saíam das suas casas, iriam trabalhar lá e depois voltariam para a sua residência lá no Núcleo Bandeirante. Já Brasília, as pessoas que moram lá, normalmente elas trabalham em Brasília. E elas têm uma importância maior. Elas são figuras como juízes, advogados, políticos, são pessoas famosas e etc., que têm uma condição de renda maior, são empresários. Enquanto que no Núcleo Bandeirante, a maioria das pessoas que vivem lá são trabalhadores ou filhos de trabalhadores. Então a gente já vê que até mesmo a criação das cidades, elas denotam uma diferença de como ela vai ser usada pelas pessoas que estão habitando ali. Brasília, para grande parte das pessoas que moram no DF, é um local de trabalho. Poucos são aqueles que têm Brasília como o lugar de moradia, quando a gente faz a comparação. E aqui, ainda mais discrepante, nós temos o Sol Nascente do DF e o Lago Sul. O Sol Nascente é uma das maiores favelas que nós temos no país. E o Lago Sul é literalmente o lugar do país que você tem o maior IDH. E os dois estão no Distrito Federal. Então a gente já vê aqui como que a cidade ela também demonstra a desigualdade. De um lado você tem a pobreza, nós temos a desigualdade, nós temos a falta de infraestrutura, a falta de planejamento, e do outro lado você tem, sabe, a, as riquezas, você tem o capital, você tem tudo sendo aglomerado naquele ponto. E isso mostra, de novo, como que a cidade ela reflete a própria sociedade. Ela não é algo que está alheio a esses conflitos e a essas diferenças. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Por que que o Sol Nascente é o Sol Nascente? E por que que o Lago Sul é o Lago Sul? E tudo isso vai nos revelar um pouco mais de como que o espaço envolve e se desenvolve diante dos conflitos e das diferenças. E aqui nós temos a diferença entre o Riacho Fundo 2 e o Recanto das Emas. Como todos sabem, né, vivemos aqui no Riacho Fundo 2. E é engraçado porque o Riacho Fundo 2,
e o Recanto das Emas, elas são cidades dormitório. Só que você tem uma diferença até mesmo com essas cidades que são semelhantes. O Riacho Fundo 2, você não tem banco, você não tem posto de gasolina. Agora que está começando a chegar os mercados, agora que você está criando mais postos, agora que vai começar a ter um postinho do SUS. Já no Recanto das Emas você tem tudo isso. E para a pessoa que mora no Riachão 2, para ter acesso a essas coisas, ela precisa ir ou para o Recanto, precisa ir para Samambaia, precisa ir para o Riachundo 1. Enquanto que no Recanto das Emas você já tem o acesso a essas coisas. E mesmo as duas tendo características semelhantes, elas são diferentes. Então, mesmo na mais parecida das cidades, nós vamos encontrar diferenças de como ela se expande, de como ela se desenvolveu e o interesse que as pessoas, que o poder público ela coloca. E agora a gente vai ainda mais fundo dentro das diferenças, porque dentro de uma própria cidade você tem lugares diferentes. A gente pode pegar o Riacho Fundo 2, um dos principais pontos do Riacho Fundo 2 seria ali a quadra da 7. Quando a gente pega e compara a 7 com a 8, a gente já vê uma discrepância. Quando a gente pega a 12 e compara com a QC1, a gente consegue ver como que mesmo de uma mesma cidade, ela não é homogênea. E tem muitas diferenças. E a gente vai demonstrar isso de uma forma mais prática agora. Eu peguei aqui duas imagens, no Google Street, e nós temos aqui a QN7F. A QN7F, como a gente pode ver aqui, a gente já tem umas casas maiores, são mais aconchegantes. Você tem aqui a gente pode ver que por conta disso, a renda do pessoal aqui, ela já pode ser considerada um pouco maior. E do outro lado, nós temos a QN12, uma parte da QN12. E aqui a gente pode ver que são casas humildes. Quando a gente compara com a QN7. E aqui, gente, não deve ter nem 1 quilômetro de distância de uma para outra. E nós temos essa diferença discrepante entre a forma como as pessoas vivem. Às vezes é até mesmo realidades totalmente diferentes. De um lado ali, a gente pode ter uma vida de alguém que tem acesso à informação, que tem acesso à saúde, que tem acesso a tudo. E a pessoa que mora bem aqui, muitas vezes ela luta para ter o acesso a coisas básicas. Então, tudo isso demonstra como que a desigualdade ela está presente até mesmo em lugares que a gente tem a ideia de ser homogêneo. Mas se tem uma coisa que não é homogênea, é a cidade. Vamos voltar lá para nossa apresentação. E aqui a gente vai pegar os problemas da nossa cidade. A primeira delas é a desigualdade. E é um problema muito sério que praticamente atinge a todos. Porque muitas coisas da nossa vida estão ligadas a aonde nós nascemos. Nós nascemos na esquerda aqui, aonde nós temos essa esse aglomerado, onde você tem onde provavelmente as pessoas aqui têm uma renda menor do que quem vive na direita, ou vivemos aqui na direita, nesse hotel luxuoso, aonde cada um tem a sua piscina privada, aonde tem acesso ao esporte, onde tem acesso à piscina, onde tem acesso a divertimento, a tudo. E isso são coisas que devemos ter em mente. Devemos ser críticos em relação a isso, porque a desigualdade demonstra que a nossa sociedade ela tem problemas, ela está doente. E um dos problemas que tem junto da questão das cidades é a marginalização. Porque quando
pela forma como as cidades elas são desenvolvidas, quem não consegue ficar dentro dos parâmetros, ela sempre vai sendo jogado para a margem, sempre vai sendo colocado de lado. E um grande exemplo que nós temos disso são os mendigos, as pessoas em situação de rua. E essas pessoas, elas estão nessa situação muitas vezes porque não tiveram oportunidade, porque tiveram problemas, porque você não teve, porque ela não teve condições de permanecer no seu lugar de direito. E tudo isso é uma coisa que pode ser mudada. E a gente vai discutir um pouco mais sobre como que as cidades elas podem melhorar e como que funciona tudo isso com a nossa querida Tairine. Tá? Galera, neste momento a gente vai adentrar na nossa atividade e aplicação. Mas antes da gente adentrar nisso, no nosso joguinho, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Como todos sabem, o Distrito Federal ele é uma unidade da federação. Ou seja, ele não tem prefeito, porque a gente tem a figura do governador por termos uma unidade da federação, ou seja, ela é a unidade da federação, ela é um estado, mas também tem e exerce competências legislativas de um município. Mas aqui a gente, ao invés de ter o município, a gente tem as regiões administrativas, tudo bem? Então, o nosso jogo se chama Cidade em Jogo e o objetivo dele é que vocês sejam prefeitos por um dia de um município. Ou seja, a nossa primeira etapa, a gente vai definir o tamanho dessa cidade, né? A gente tem 3 escalas para trabalhar. A gente vai definir essa escala. Depois, a gente vai definir as prioridades que a gente tem como prefeito, o que a gente vai querer. A gente vai definir isso. Pode passar, Brena. E a nossa terceira etapa vai ser analisar as políticas públicas para a nossa cidade. Então, a gente vai observar qual tipo de política pública eu quero para a minha cidade, o que eu tenho que fazer para melhorar ela, onde eu posso atuar. E a nossa quarta parte vai ser analisar os resultados que a gente construiu nessas 3 etapas, ou seja, tudo que a gente fez na primeira, na segunda e na terceira etapa vai se refletir na quarta, né, que vai mostrar a sua gestão como um prefeito. Agora eu vou aqui apresentar minha tela para vocês e a gente vai jogar um pouquinho do Cidade em Jogo. É contigo. Agora eu vou dar prosseguimento aqui. Um momentinho, está abrindo a tela. Vamos lá, a gente vai começar o joguinho, né? Todos vão fazer o seu login com o tutorial dentro da plataforma. Vamos esperar carregar. Aqui temos 3 escalas. Uma cidade pequena, uma cidade média e litorânea, mas o nosso foco aqui, a escala será a grande metrópole, que é uma cidade global, tem milhares de habitantes, culturas diferentes, ou seja, a gente não tem uma cidade homogênea, a gente tem poluição, a gente tem desigualdade, ou seja, a vida na cidade não é fácil, então a gente vai jogar com essa escala. Então, teremos que escolher 3 prioridades, então vamos aqui escolher 3 prioridades, né? Cada um vai escolher as suas prioridades. Definidas as 3 prioridades, a gente vai dar início ao jogo. Teremos que escolher 3 políticas públicas, hein? Então vamos lá. Vamos escolher a terceira política pública e dar prosseguimento.
Eu escolhi minhas 3 políticas públicas. Aqui a gente terminou o fim da primeira etapa, vamos partir para a segunda, com as 3 políticas pré-definidas. Aqui está nosso desempenho até o momento. Então, aqui estão os indicadores da nossa cidade. Agora a gente vai para a próxima rodada. E vamos escolher novamente mais 3 políticas públicas. Aqui na segunda etapa, a gente conferiu todas as políticas que foram aplicadas. Se a gente mudar de ideia, tem como retornar, né, para modificar as políticas públicas. Finalizando isso, a gente vai partir para a próxima rodada. O que é que eu vou escolher novamente? A gente vai escolher mais 3 políticas públicas. Ó, aqui dá um aviso, né, que as famílias cada vez mais estão deixando a cidade, ou seja, você vai ter que tomar alguma ação, que é uma situação problema, então você vai ter que resolver. Aqui está nosso desempenho, então vamos para a próxima rodada. Aqui tem uma situação problema, vamos resolver. Nós temos 10 rodadas, não irei dar prosseguimento por conta do tempo, mas vocês irão dar prosseguimento nas 10 rodadas e ao final teremos um método, né, de entender todas as situações e problemas e como vocês resolveram elas. Então a gente vai trabalhar em cima disso a nossa avaliação, ou seja, nossos alunos, ou seja, vocês, irão resolver as situações e problemas, iremos debater o que vocês fizeram dentro do jogo para entender como a gente está percebendo a cidade, o que a gente quer de mudança para a nossa cidade e o que cada um poderia fazer para melhorar as políticas públicas e aumentar, de certa forma, a compreensão que a gente tem por cidade, ou seja, o que eu posso ajudar, o que eu estou fazendo de melhor para a minha cidade e o que podemos cobrar daqueles que estão dentro do poder público, né? Então, é isso. Só um ponto para finalizar a aula é que nossa avaliação é dentro do jogo, porque ele vai nos dar uma tabela com tudo que os alunos trabalharam lá dentro. E trabalhar com situação problema é um método avaliativo muito importante, porque a gente está exercitando a capacidade crítica e reflexiva dos nossos alunos, além de observarmos aquilo que em nossas cidades estão tendo problemas e dentro do jogo a gente pode estar tentando solucionar. Então a gente tem 10 rodadas para isso, né, para que os alunos pensem e resolvam os problemas que vão aparecendo, como a gente vê. E é isso. Se bem Espero que você tenham pensa alguma gostado da coisa. aula. Espero que tenham gostado da aula e muito obrigado. Obrigada a todos e até a próxima.